E olha só, gente, Pernambuco tem muito a conhecer, né? Há muito que se conhecer por aqui. E um dos lugares que também é ponto turístico aqui em nosso estado é o município de Barra de Guabiraba. As paisagens naturais e os lugares históricos encantam a todos. Vamos ver na reportagem de Jessé Acioli e Edivaldo Coelho. Estamos em Barra de Guabiraba, município do Agreste Pernambucano, que fica a cerca de 140 quilômetros da capital pernambucana. De Recife, pode ser acessada pela BR-232 ou também pela BR-101, através da PE-85. Fica a 500 metros de altitude do nível do mar. A cidade é conhecida como a Terra das Águas. E por aqui, nós vamos conhecer um pouquinho das belezas deste lugar. O município tem cerca de 14 mil habitantes. Foi fundado em 1893, ainda como Barra de São João, distrito de Bonito, e posteriormente ganhou o nome de Barra de Guabiraba quando se tornou cidade. A origem do nome vem de uma planta nativa da região, a guabiraba. No passado, foi um forte produtor de cana-de-açúcar e café. Começamos nosso passeio conversando com a secretária de Cultura e Turismo para entender como o setor está sendo fomentado na cidade. Nós temos aqui no município, a gente tem algumas pousadas que recebem esse pessoal e também temos nossos restaurantes que funcionam todos os dias. Nós temos uma gastronomia boa, uma comida da terra, então isso faz com que eleve o comércio da gente. Então isso tudo a gente faz muita questão que esteja todos juntos. A próxima parada é na zona rural. De longe, já somos recebidos por esse espetáculo natural. Essa linda parede de pedra que, com a ajuda dos raios do sol, se transforma na famosa Pedra Dourada. Depois de percorrermos 4 quilômetros desde a saída da área urbana de Barra de Guabiraba, vamos deixar o carro nesse ponto para fazer uma caminhada agora a pé e conhecer uma das primeiras cachoeiras nesse percurso que a gente vai fazer. Por isso a gente está aqui com o amigo Wagner, tudo bem, querido? Tudo bem. E o professor Ezequiel, que dizem ser o homem que mais sabe de Barra de Guabiraba. Eu vou caminhar com ele, é ele que vai contar um pouquinho dessa história e desses percursos que a gente vai fazer com a ajuda desse cara aqui. Vamos embora. O professor nos leva para conhecer a primeira cachoeira, que é a mais próxima da área urbana. Corriqueiramente, algumas pessoas tentam pular dali. E se não conhece a área, é bom sempre com a instrução de um nativo local ou de um condutor, de um guia da localidade. É a cachoeira mais visitada aqui do município e a mais conhecida, consequentemente, né? Essa cachoeira ela faz parte do ensejo folclórico do município, tem várias lendas aqui também a respeito da localidade, também faz parte do contexto histórico do município, que essa região aqui era cercada por Mata Atlântica e por plantios de café, e ela também estava inserida, né, num dos circuitos dos antigos engenhos de Guabiraba, né, dos engenhos da Barra de Guabiraba. E o engenho, a engenhoca que se estabeleceu aqui, era a engenhoca da Cachoeira do Galo, ou o engenho da Cachoeira do Galo. E essa localidade, né, por ser muito próximo do município, toda a muvuca da cidade é aqui. Passamos uma parte da manhã contemplando essa maravilha natural. Depois de alguns passeios, a gente chegou aqui na Rua da Feira, onde fica o restaurante de Dona Dodora, que há mais de 30 anos vem servindo muito bem aqui em Barra. E eu vou me encontrar com ela, disseram que a comida daqui é muito boa. Prazer, Dona Dodora, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu receber a Globo aqui no meu restaurante. E agora a gente está aqui para a preparação. Agora dizem que com esses temperos aqui, com essas mãos, o negócio fica diferente. É isso, Val? É isso mesmo. Vamos preparar o cupim, dar todo o sabor que é o carro-chefe daqui. Vamos acompanhar então como é que é feita essa preparação. Vamos lá.
Depois de um tempo de preparo, está aqui o famoso cupim da Dodora. Dona Dodora, quanto tempo que esse prato tão especial está aqui no seu cardápio no restaurante? Há 20 anos. A senhora mesmo que fez essa receita e foi passando para os filhos? Sim. Aí a chefe Val hoje tem essa receita por conta de Dona Dodora. Isso. O que é que tem de segredo nessa receita? Tem todos os ingredientes e o maior é o amor, porque tudo que eu faço com amor. Especialidade é o amor. Pratos prontos, eu vou pedir permissão à dona da receita e à chefe que preparou para provar essa delícia, porque não é todo dia que a gente prova uma comida tão gostosa, tão bonita assim, observando com os olhos e com a presença de um chefe, né? Então a gente vai provar agora essa delícia. Vamos lá. Dona Dodora, isso aqui é dos deuses. Muito obrigado por propiciar um sabor tão gostoso nessa visita à Barra de Guabiraba. Depois de degustar uma boa comida, hora de pegar a estrada novamente. Depois de uma parada especial para o almoço, a gente segue o nosso passeio por Barra de Guabiraba. Percorrendo alguns quilômetros na zona rural, chegamos até o sítio chamado Gata, não é isso, professor Ezequiel? Que vai seguir com a gente agora para mais uma trilha que dá acesso a mais uma bela cachoeira. Isso mesmo, a gente tem como ponto de partida aqui a Cachoeira da Gata, né? Que na verdade são 16 quedas numa só, com várias piscinas naturais. É uma propriedade particular, mas é aberta aos transeuntes e ela também faz parte aqui da nossa trilha, conhecido como Trilha das Corredeiras. A gente principia aqui na Cachoeira da Gata, no sítio Gata, segue para o Banho da Jiboia, onde tem uma parada lá, atravessa aproximadamente 2 km de Mata Atlântica, na Mata Atlântica de Genipapo, e termina na grande corredeira aqui do estado de Pernambuco, que é a corredeira da Onça, né? Conhecido aqui popularmente como Cachoeira da Onça. Tecnicamente é uma corredeira de quase 2.000 metros, né? Assim, de extensão dela. E ela tem vários pontos, né, muito interessantes. E essa trilha aqui, a gente passa por um pedaço de Mata Atlântica para pegar aqui a Cachoeira da Gata. Essas 16 quedas, a gente contempla 2 ou 3 delas em cada parada da gente. Então vamos seguir agora. Vamos seguir agora, né? Olha, esse é um resto de Mata Atlântica aqui próximo à Cachoeira da Gata, ou às Cachoeiras da Gata. Aqui tem espécimes, né, como mangueiras e jaqueiras, que não são brasileiras, né, são espécimes de outros locais. E a gente tem os cafezais, resto das matas atlânticas que sempre tem nessas áreas aqui do nosso município. E esse café é histórico aqui, porque é o café arábico e ele está na bandeira do município. Né? O município de Barra de Guabiraba foi um dos maiores produtores de café da região, e assim como cana-de-açúcar. Se você pegar lá a bandeira da Barra, está lá o Brasão com o Planalto da Borborema, está lá os dois rios, Siriema e o Rio Bonito Grande, o pé de Guabiraba, que é onde se origina o nome, né? E o café. E esse café, todo o resto de Mata Atlântica aqui no município, quando a gente vai visitar as cachoeiras, sempre encontra ele aqui presente, né? E ele é histórico e centenário por aqui, cheio de pés de café por aqui por dentro desses pedaços de Mata Atlântica. A gente percebe um clima diferente. Diferente, né? Esse clima aqui você vê que a gente está terminando o inverno, mas no período mesmo do calor intenso, quando você entra aqui é uma geladeira de ar-condicionado. E ao fundo, né, a gente está escutando o barulho das cachoeiras. Já dá para ouvir elas. Já dá para ouvir elas. Vamos lá. São 16 quedas de água e essas piscinas, elas complementam a beleza aí das cachoeiras, né? E algumas delas têm até 2 piscinas, né? A primeira é apelidada pelos antigos moradores da comunidade de Frecheira, que era aqui da Gata, era apelidado de Cachoeira da Saudade. Sempre quando eles iam aqui nessa Cachoeira da Gata, a primeira cachoeira com as piscinas, eles tomavam banho e falavam que saudade. Aí os moradores lá da comunidade, lá em cima de Frecheira, apelidavam a primeira cachoeira como Cachoeira da Saudade. Mas esse conjunto de queda d'água daqui da Gata são 16 e todas elas têm uma piscina natural a cada final de cada queda.
A Trilha das Corredeiras é uma das mais visitadas por grupos e famílias, pela possibilidade de encontrar tranquilidade e imersão em meio à natureza. Wagner é um exemplo disso. Eu sou adepto, muito tranquilo aqui a comunidade. E vale a pena você vir com sua família, fazer seu piquenique. No começo dessa viagem, falamos sobre a produção canavieira que faz parte da história econômica do município. E em uma das entradas da cidade, o visitante se depara com esse casarão secular, que foi sede do engenho Burarema, um dos mais importantes da região. Olha, as primeiras cartas de Seis Marias, o Advento Seis Marial, que ocorreu aqui na região, que abrange as terras do município de Barra de Guabiraba, ocorreram a partir de 1814. Aí todas as terras desbravadas dessas áreas devolutas aqui, elas foram a princípio feitas algumas obras como engenhos de cana-de-açúcar, pontes e entre outros. Mas a cana-de-açúcar aqui, nessa parte do Agreste Pernambuco, os engenhos, eles eram atípicos da Mata Sul e da Mata Norte. Por quê? Todo engenho barra-guabirabense, ele tinha a sua área de plantio de cana-de-açúcar e também tinha a sua área de terreiro de café. Na bandeira de Barra de Guabiraba expressa muito bem essa história. Está lá a cana-de-açúcar e está lá o café. E esse engenho Burarema era um dos maiores da região aqui de Pernambuco, viu? Ele abrangia as terras de vários outros engenhos. Para você ter uma noção, desde o engenho Arco-Íris, a engenhoca Cachoeira do Galo, aí os engenhos aqui da região, todos eles convergiam para Burarema. E todos eles, por incrível que pareça, tinha a área da cana-de-açúcar e também tinha a área do café. Os restos de Mata Atlântica daqui se plantava o café e as áreas desbravadas se plantava a cana-de-açúcar. Aí a relação desses engenhos com a história da cana-de-açúcar e do café, atípicos das outras regiões, era muito forte. Nesse engenho a gente ainda tem restos, né, de lugares de cativos. Nesse engenho a gente ainda tem a história da estrutura colonial, o bueiro, assim por dizer, né, a casa toda montada naquele estilo mesmo das casas antigas do período colonial, né? Apesar de 1814 foi das primeiras feitorias aqui na região, essa é uma das poucas casas, né, que tem ainda e mantém a estrutura daquele período colonial, né, aqui na nossa região, e uma das mais bonitas por sinal, né? Você vê aqui a beleza do lugar, que ainda expressa um pouco dessa história da nossa localidade. O professor Ezequiel, que nos acompanhou durante toda a visita à Barra, é um pesquisador importante para a região e transformou a casa em um museu com objetos históricos e pré-históricos. São artefatos primitivos, como machados de pedra, até objetos do período de um Brasil colonial e escravocrata. A gente tem aqui material artefato lítico, que é as pedras pré-históricas, aqui que contam um passado indígena, desde outros artefatos, como artefatos cerâmicos, que contam a história de quilombolas, que também habitaram essa parte do Planalto da Borborema. E analisando todas essas peças aqui, a gente construiu um contexto histórico da localidade, ou seja, do advento seismarial, da cana-de-açúcar e do café, houve uma pré-história nessa parte do Planalto da Borborema. Então, a Casa Museu de Artefato Lítico, ela tem uma infinidade de artefatos que conta essa pré-história. Entre banhos de cachoeira, trilhas ecológicas e passeios históricos, Barra de Guabiraba é sem dúvidas um roteiro perfeito e necessário.